Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra fazer esse vídeo a pedido do Thiago. Thiago, não sei o que aconteceu, mas eu tinha gravado esse vídeo, ele, enfim, desapareceu, eu achei que eu já tivesse postado. Mas a questão aqui é falar a respeito desse conceito amplamente, né, como eu falo, disseminado de que o mundo não existe, de que esse mundo que a gente vive é um mundo de ilusão, né, Maia. Então, o Curso de Milagres fala disso, um curso de amor fala disso, Vedanta fala disso, né? E até assim, o próprio budismo, no sentido de que aquilo que a gente está vivendo, né, esse karma, esse samsara, esse eterno looping de sofrimento, também como sendo uma ilusão, né? E o que eu vou falar aqui não se trata, aliás, tudo que eu falo aqui não se trata de uma verdade absoluta, né? Eu acho que eu tô sempre aprendendo, sempre mudando os meus conceitos, né? Eu acho que um dia eu tinha até que fazer um exercício, assim, de assistir uns vídeos de uns anos atrás para ver as coisas que eu falava antes, mas enfim. O que eu acredito nesse sentido de que o mundo é uma ilusão, de que o mundo é maia, né? De que nós estamos reencenando o samsara e que nós estamos vivendo uma ilusão, eu também acredito nisso, mas não no sentido de que, por exemplo, como eu posso dizer, tem muitas frentes, né, como a física quântica, por exemplo, que estuda os elétrons e fala assim, bom, os elétrons, acho que 1% de um elétron é feito de matéria e o resto é aquela energia, né? Então, como se alguma coisa que sólida, né, eu pego um sprayzinho aqui de limpeza de ambiente, mas alguma coisa aqui sólida, como se isso aqui, na verdade, ele só tem essa solidez porque eu enxergo dessa maneira, né? Então tem um filme e um livro que se chama Quem Somos Nós, que é muito interessante assim de assistir dessa perspectiva, né? No sentido de que o olhar do observador muda a matéria. Mas assim, o que eu acredito com relação a um curso de milagres, é um curso de amor ou a inexistência do mundo, é que não existe um mundo da maneira como nós concebemos o mundo. Então, se fosse ver, né, vamos supor que a gente está aí entre, sei lá, 3 bilhões de habitantes na face da Terra, então existem 3 bilhões de mundos, porque cada pessoa tem uma visão completamente diferente de mundo, e isso não necessariamente, aliás, obviamente não condiz com a realidade, né? Seria impossível que cada pessoa tivesse uma visão de mundo e que essa única visão fosse verdadeira. Então, isso já é um sentido, assim, para a inexistência do mundo. E outra coisa é que tudo aquilo que eu vejo, tudo aquilo em que eu consigo captar através dos meus 5 sentidos, esse livro e esse filme, Quem Somos Nós, inclusive, é muito interessante nesse sentido, mas que tudo aquilo que a gente consegue captar com 5 sentidos não se trata de um objeto, como eu posso dizer, sólido nesse sentido, porque tudo que eu capto, existe uma interpretação aqui na minha mente daquilo que eu vejo. Então, não é pura e simplesmente, nós não somos, como eu posso dizer, órgãos sensórios que simplesmente, né, vê, enxerga as coisas e sentem as coisas e sentimos da mesma maneira. Então, esse mesmo vidro aqui eu olho de um jeito e vocês vão olhar de um outro jeito. E aí, nesse sentido, eu dou o significado para tudo aquilo que eu vejo. Então, o Curso de Milagres tem até uma lição que diz assim, eu dou todo o significado para o mundo que eu vejo. Então, se eu dou o significado, né, significa que esse mundo tem algum tipo de efeito sobre mim, mas esse efeito é um efeito pura e simplesmente que eu acredito que ele tenha. E nesse sentido, o mundo não existe como causa. Não sei se fica claro, mas assim, eu posso, por exemplo, admirar um pôr do sol e eu posso me sentir feliz toda vez que eu assisto a um pôr do sol. Mas isso não significa que esse pôr do sol tenha capacidade de gerar felicidade em mim. E nós não percebemos que nós somos a fonte de todas as manifestações e que isso vem de como eu posso dizer, de um referencial interno. E aí aquilo que eu vejo lá do lado de fora reflete pura e simplesmente o meu referencial interno.
Então, nesse sentido, quando a gente pensa assim em crise mundial, crise financeira, né, o nosso novo presidente aí, ou várias coisas que acontecem ali do lado de fora, que para nós assim tem muita realidade, a gente fica muito revoltado com essas coisas. No fundo, se a gente prestar bem atenção, existe uma essência nossa que continua intocada por qualquer tipo de evento do que acontece nesse suposto mundo que é o mundo real, né? Então, o mundo real, na verdade, seria um mundo neutro, que não tem nenhum tipo de efeito sobre nós, nem negativo e nem positivo. E aí, por isso, Um Curso em Milagres afirma, assim, na verdade não fala o mundo não existe, mas diz que o mundo que nós concebemos, ou seja, na nossa mente, é um mundo irreal, né? E aí, né, o que acontece com muitos estudantes é que eles pensam assim, bom, então se esse mundo é irreal, se tudo que eu vou, sei lá, conquistar aqui não tem valor de nada, então eu vou abandonar a vida, vou me matar aqui agora e pronto, né? Tá aí, acabou, pra quê? Vou ficar aqui reencenando esse samsara, esse sofrimento, né? Mas, e aí, por outro lado, assim, eu acredito que tudo que se apresenta, assim, na nossa vida é realmente uma sala de aula, é algo que nós precisamos, é algo que nós precisamos aprender. E se há sofrimento nessas lições que se repetem, é porque a gente não aprendeu ainda, né, essa lição. Então, a ideia de um Buda ou de um Bodhisattva, por exemplo, ou de, né, como o Curso Milagres diz, assim, a pessoa que está no mundo real. Então ele diz que Jesus Cristo vivia no mundo real, que apesar de tudo que acontecia, ele estava com a mente clara, né? A mente dele tinha clareza de que não era possível que ele sofresse a não ser por uma decisão na mente dele, né? Então, a função do Bodhisattva, ou do sonho feliz, ou de viver aqui nessa ilusão, é justamente, né, esse ser iluminado que passa por toda e qualquer situação e que recebe essa situação com alegria, né? Porque ele sabe que aquilo nunca vai mudar a essência dele. Então o mundo não tem essa função causal que a gente tem a necessidade de atribuir ao mundo, como se o mundo fosse a causa de muita coisa. Então o mundo é pura e simplesmente um reflexo daquilo que eu tenho na minha mente. Então é esse mundo, isso é o que pelo menos eu acredito, é o que para mim faz sentido. E eu adoraria assim, ouvir a opinião de vocês, a opinião até do próprio Tiago, o Stefan, tenho certeza que tem uma opinião sobre isso, mas isso é o que para mim hoje faz sentido e me ajuda assim nesse caminho. Então era isso que eu queria compartilhar hoje com vocês. Super, super obrigada pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo. Namastê.